De vamos volta, apresentar. portanto, com o direto do plenário, já para a segunda parte da sessão desta quinta-feira. Então, conceda a Ministro palavra Luiz à Sua Fux, Excelência, presidente do STF. o ministro Marco Aurélio, para o voto. As ações diretas de inconstitucionalidade 5.881, 5.886, 5.890, 5.295, 5.931 e 5.932 versam a compatibilidade com a Constituição Federal do artigo 25 da Lei Federal 13.606, de 6 de janeiro de 2018, no que inseriu os artigos 20b, parágrafo 3º, inciso 2, e 20e na Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Volta o ministro Marco Aurélio, relator. Franqueando à Fazenda Pública a possibilidade de averbar certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto e penhora, tornando-os indisponíveis. Na de número 5.925, é impugnado também o inciso 1 do parágrafo 3º do mencionado artigo 20b, a prever a possibilidade de a Fazenda Pública comunicar aos órgãos de proteção ao crédito a inscrição em dívida ativa, caso não adimplido o débito no prazo assinado. Ante a coincidência de objetos, procedo à análise simultânea das ações diretas de inconstitucionalidade, cujos processos foram distribuídos por prevenção e apensados mediante despacho formalizado em 18 de setembro de 2018. Compete ao Supremo, na condição de intérprete final da Constituição, examinar se, quer sob o ângulo formal, quer sob o material, os preceitos impugnados observam ou não o figurino constitucional. Da leitura do parecer da Procuradoria-Geral da República, depreende-se ter havido ataque genérico ao inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20b da Lei 10.522 de 2002, levando em conta o ônus de impugnação específica previsto no artigo 3º, inciso 1 da Lei 9868 de 99, admito a ação direta de número 5.925 apenas com relação aos artigos 20b, parágrafo 3º, inciso 2 e 20e da Lei 10.522 de 2002. Atuando em colegiado, devo atender ao princípio da eventualidade, ou seja, a possibilidade de a maioria concluir cabível o controle concentrado de constitucionalidade quanto ao inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. O exame das normas atacadas não prescinde da identificação da gênese legiferante da Lei Federal 13.606 de 2018, a medida provisória 793 de 2017, enviada pelo presidente da República ao Congresso Nacional em 31 de julho de 2007, veiculava a instituição do Programa
de Regularização Tributária Rural, PRR, disciplinando normas para o parcelamento de débitos de produtores rurais junto à União. Ausente a aprovação do respectivo projeto de lei de conversão, autuado sob o número 41/17, antes do encerramento, em 28 de novembro de 2017, do prazo assinado no parágrafo 3º do artigo 62 da Constituição Federal, a medida perdeu a eficácia. De imediato, reproduziu-se o conteúdo do texto em projeto de lei 9.206 de 2017, o qual, submetido a regime de urgência, foi aprovado em menos de 20 dias. Julgamento conjunto de ações contra a alteração da lei que dispõe sobre a indisponibilidade de bens pela Fazenda Pública sem intervenção do Judiciário. Aos contidos na proposição original, os quais, uma vez aprovados no Parlamento e sancionados pelo Presidente da República, alteraram a Lei 10.522 de 2002, a dispor sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, CADI, de modo a permitir a indisponibilidade de bens e direitos titularizados pelo contribuinte, mediante a simples averbação de certidão de dívida ativa em órgão de registro. Não se tem quadro a configurar a ofensa ao devido processo legislativo, considerado, aspas, contrabando legislativo, fecho aspas, na forma contrária ao entendimento do Supremo na ação direta de constitucionalidade 5.127, com acórdão redigido pelo ministro Luiz Edson Fachin e veiculado no Diário de 11 de maio de 2016, no que é assentada a necessidade de haver correlação mínima sob o ângulo da pertinência temática entre o conteúdo da medida provisória e o da lei de conversão, viabilizada a emenda, guardados determinados parâmetros. A razão é simples. As inserções impertinentes ocorreram em projeto de lei ordinária independente e não naquele vinculado à conversão da medida provisória, daí a inexistência de vício. O cenário descrito é de molde a reconhecer o ambiente de crise legislativa há tempos instalado no âmbito da frágil democracia brasileira, marcada pela frequente opção por atalhos à margem da lei das leis, a Constituição Federal, o que na quadra vivenciada tem se mostrado regra e não exceção. Cabe a observação ante o fato de, valendo-se do regime de urgência conferido ao projeto de lei 9.206 de 2017, a disciplinar regras sobre o programa de regularização tributária rural, o Congresso Nacional, objetivando a célere aprovação de matéria estranha ao inicialmente estipulado na proposição original, descuidou dos parâmetros fixados pelo Constituinte originário quanto à vinculação em sede legislativa de normas gerais de direito tributário.
De acordo com a cabeça e os parágrafos 1º e 2º do artigo 20b da Lei 10.522 de 2002, inseridos pelo artigo 25 do diploma impugnado nesta ação, inscrito o crédito da União em dívida ativa, expedir-se-á notificação ao devedor para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento do valor atualizado, acrescidos de juros, multa e demais encargos, presumindo-se válida se enviada ao endereço informado pelo contribuinte ou responsável à Fazenda Pública, decorridos 15 dias da expedição. Mais adiante, nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º, previu-se, caso não adimplido o débito no prazo assinado, a possibilidade de a Fazenda Pública comunicar às entidades de proteção ao crédito a inscrição em dívida ativa e averbar a certidão nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto e penhora, tornando-os indisponíveis. Em sede doutrinária, o ministro Aliomar Baleiro assim qualificou o Instituto da Garantia Tributária, afirmando-a toda e qualquer medida que se destina a atribuir maior efetividade e segurança ao crédito tributário, quer existam bens ou não do devedor, quer tenha a medida caráter preventivo ou não. A definição é perfeitamente aplicável ao introduzir sob o figurino de lei ordinária instituto alusivo à concretização da indisponibilidade de bens e renda do contribuinte, mediante simples averbação de certidão de dívida ativa, o ato atacado não se limitou a disciplinar regra de procedimento no tocante à cobrança de tributos. Antes, ampliou o rol de instrumentos franqueados ao fisco voltados à satisfação do crédito, conferindo-lhe novo atributo mediante a garantia da indisponibilidade dos bens do devedor. A teor do artigo 146, inciso 3, a linha B da Lei Maior, compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, transcrevo, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, fecho aspas, tendo em vista a necessidade de haver, nas palavras de Diniz Ferreira da Cruz, lei nacional, a lei complementar, lei nacional, dirigida indistintamente ao legislador dos entes políticos, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, de forma isonômica. Justamente por isso, as normas concernentes ao crédito tributário e respectivas garantias, incluídos os meios e instrumentos legais de que dispõe a Fazenda para efetivar a cobrança, estão inseridas no capítulo 4, Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, do título 3 do livro 2º do Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar. No artigo 185,
está prevista a presunção de fraude, de alienação de bens ou rendas após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. A redação do artigo 185-A preceitua a possibilidade de ter-se, mediante pronunciamento judicial, a decretação da indisponibilidade de bens, quando devidamente citado, o devedor não efetiva o pagamento, nem apresenta bens à penhora no prazo legal. Vota o ministro Marco Aurélio, relator. Por sua vez, prescreve a preferência do crédito tributário sobre qualquer outro, com a ressalva dos decorrentes da legislação trabalhista ou legislação de acidente de trabalho. O inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20b, ao facilitar à Fazenda Pública o envio a entidades que operam cadastro de inadimplentes da inscrição em dívida ativa, não revela norma envolvendo obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. As disposições constantes dos artigos 20b, parágrafo 3º, inciso 2 e 20e são incompatíveis, sob o ângulo formal, com o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, o qual é expresso ao submeter a quórum qualificado a fixação de normas gerais sobre o grande todo que é o crédito tributário, no qual se insere a disciplina das prerrogativas e garantias. No âmbito material, cumpre distinguir o interesse primário da administração pública do secundário, considerada a inexistência de coincidência necessária entre ambos. Tem-se em jogo o interesse secundário, individual e particular da administração pública, não primário, que diz respeito à coletividade, à sociedade em geral. Nas palavras do mestre consagrado Celso Antônio Bandeira de Melo, os interesses secundários do Estado só podem ser por ele buscados quando coincidentes com os primários, isto é, com os interesses públicos propriamente ditos. Assentada a perspectiva a partir da qual há de atuar o Supremo na condição de legislador negativo, revela-se opção político-normativa razoável a faculdade de a Fazenda Pública informar aos órgãos de proteção ao crédito a inscrição em dívida ativa, inciso 1, do parágrafo 3º do artigo 20b. Nos termos dos parágrafos 1º e 2º, a comunicação é precedida por notificação do devedor, por via eletrônica ou postal, visando pagamento no prazo de 5 dias do valor atualizado acrescido de juros, multa e demais encargos. Tem-se disciplina procedimental compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa, no que garantidas ao contribuinte ciência da eventual restrição do crédito e oportunidade ao adimplemento. Não conduz à mesma conclusão a previsão contida no inciso 2, relativamente à averbação da certidão nos órgãos de registro
de bens e direitos sujeitos a arresto e penhora, tornando-os indisponíveis, enquanto manifestação do interesse secundário da administração pública discrepa a mais não poder do figurino constitucional. Tomando de empréstimo célebre expressão do ministro Sepúlveda Pertence, a inconstitucionalidade revela-se chapada, daí o pedido sucessivo, formalizado com honestidade de propósito pelo ilustre representante da Fazenda Pública, com a edição da norma impugnada a instituir a denominada averbação pré-executória. O legislador ordinário promoveu o verdadeiro desvirtuamento do sistema de cobrança da dívida ativa da União, ante a previsão de espécie de execução administrativa dos débitos, em desarmonia com as balizas constitucionais no sentido de obstar ao máximo o exercício da autotutela pelo Estado. Na precisa construção do professor Fernando Facuri Scaff, ensaio publicado na revista eletrônica Sem Propaganda, muito embora o dirigente dessa revista seja um fraternal amigo, Dr. Márcio Chaer, consultor jurídico, de 29 de janeiro de 2018, o artigo 20b da Lei 10.522 de 2002, inserido pelo artigo 25 do diploma atacado, aspas, cria uma espécie de execução fiscal administrativa que se iniciará com a constrição dos bens para posterior análise judicial, se isso ocorrer, restringindo sobremaneira a garantia de acesso ao judiciário. Constitui passo demasiadamente largo, incompatível com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, franquear-se à administração na busca da satisfação de interesse público secundário, vamos repetir a exaustão, o qual, na realidade, sequer merece o epíteto de público, o poder de bloquear unilateralmente os bens de contribuintes inscritos em dívida ativa, ausente intervenção do Estado juiz, levando-se em conta a necessidade de a Fazenda Pública buscar o judiciário visando a cobrança mediante o adequado processo executivo fiscal do que devido. Surge inviável, sob o ângulo de análise, compatibilizar o previsto na norma questionada com o disposto no artigo 5º, 54 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, diretriz íncita ao regular funcionamento do Estado democrático de direito. Não é outra a conclusão extraível a partir do exame do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, inserido mediante a publicação da Lei Complementar 118 de 2005, por meio do qual o legislador federal condicionou possível indisponibilidade dos bens de contribuinte, considerado débito de caráter fiscal,
a formalização de decisão pela autoridade judicial competente, quando devidamente citado o devedor não pagar, ele, devedor, nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, e aí eu transcrevo para efeito de documentação, não vou proceder à leitura, o artigo 185-A. No mesmo sentido, tem-se a previsão contida no artigo 4º da Lei 8.937 de 92, a versar a possibilidade de implemento de medida cauteladora visando a indisponibilidade dos bens do requerido até o limite da satisfação da obrigação. Verifica-se que, em absoluta consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da separação dos poderes e da inafastabilidade da jurisdição, a legislação de regência fornece solução à problemática atinente à constrição de bens e direitos do contribuinte. Julgamento conjunto de ações contra a alteração da lei que dispõe sobre a indisponibilidade de bens pela Fazenda Pública sem intervenção do Judiciário. Manifestação judicial, circunstância direcional, reconhecimento da incompatibilidade com o Estatuto Tributário Constitucional do artigo 25 da Lei Federal 13.606, de 9 de janeiro de 2018. Não conduz à conclusão contrária a alegação de que o contribuinte poderá, consumado o prejuízo, recorrer ao judiciário, invertendo-se a ordem, para afastar a restrição que venha a entender indevida, sob pena, e eu digo aqui, de inverter-se a ordem normalmente observada, imputando ao devedor e não ao credor o ônus de ingressar em juízo, arcando com o pagamento das custas devidas pelo ajuizamento da ação, quando a Fazenda não está, na forma da Lei 6.830 de 1980, compelida a realizar o preparo. O contribuinte está. Tampouco o contribuinte poderá lançar mão de instrumentos processuais íncitos ao Executivo Fiscal, em especial na via dos embargos à execução, verdadeira ação a veicular, segundo a terminologia de Liebman, a denominada oposição de mérito. Julgamento conjunto ADI 5881, 5886, 5890, 5925, 5931 e 5932. Da segurança jurídica, da igualdade de chances e da efetividade da prestação jurisdicional, os quais devem ser observados por determinação constitucional em contraposição à ideia da primazia do crédito público. Ante o quadro delineado, indaga-se: qual a finalidade pretendida pelo legislador ao editar os preceitos constitucionais, se não induzir, mediante ato de império, o devedor a satisfazer o débito existente? É uma forma de forçar a satisfação do débito. O que se tem é nítida sanção visando o recolhimento de tributo discrepante do Estatuto Tributário Constitucional. Envolve a tomada de empréstimo por parte do fisco de meio coercitivo, objetivando a satisfação de débito tributário com a adoção de método potencialmente inviabilizador
da própria atividade econômica, a indisponibilidade de bens e direitos sujeitos a resto e penhora. Surge o quê? No âmbito do direito tributário, convencionou-se chamar de sanções políticas ou indiretas, entendidas como restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, a apreensão de mercadorias e o regime especial de fiscalização, raciocínio aplicável à situação sob exame, em que é discutida a constrição unilateral do patrimônio do contribuinte. O tema não é novo, tendo sido enfrentado em diversas oportunidades pelo tribunal. A título exemplificativo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 173 e atual 5.881-DF, relator ministro Joaquim Barbosa, com acordo publicado no Diário da Justiça de 20 de março de 2009, fiz ver a natureza do princípio constitucional implícito da proibição do exercício de coação política para ver o recolhimento do tributo. Ressaltei a absoluta ilegitimidade dessa prática fazendária sob a égide do regime democrático inaugurado em 1988. A incompatibilidade é flagrante ante a restrição desarrazoada à liberdade fundamental de exercício de atividades profissionais e econômicas, viola o devido processo legal, haja vista o fisco utilizar instrumentos oblíquos para coagir o contribuinte ao pagamento. Nessa ação direta, o Supremo, por unanimidade, confirmou jurisprudência histórica quanto à inconstitucionalidade das sanções políticas por afronta ao, direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas, artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, fecho aspas, e, violação ao devido processo legal substantivo, falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõe a substituir os mecanismos de cobrança de crédito tributários. Encerro aqui a transcrição. Mais recentemente, no julgamento do recurso extraordinário com agravo 914.045, relator ministro Luiz Edson Fachin, com acordo veiculado no Diário da Justiça 19 de novembro de 2015, submetido à sistemática da repercussão geral, tema 856, fixou-se a tese no sentido da inconstitucionalidade de restrições, estou transcrevendo, impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. Encerro aqui a transcrição. Nos exemplos mencionados, prevaleceu de forma linear a ótica revelada nos verbetes 70, 323 e 547 da súmula do Supremo. O primeiro, é inconstitucional a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo.
O segundo, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. E o terceiro, não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, as velhas estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Subjacente aos verbetes e a toda a jurisprudência está a recusa do Tribunal do Supremo em reconhecer a sujeição de direitos fundamentais ao arbítrio estatal na cobrança de tributos, formuladas com respaldo nos artigos 141, parágrafo 14, da Constituição do ano em que nasci, 1946, democrática por excelência, e 150, parágrafo 23 da Constituição de 1967, tais orientações subsistem na ordem constitucional e no sistema de liberdades fundamentais vigentes. O livre exercício de atividades profissionais e econômicas lícitas, assegurado nos artigos 5º, inciso 13 e 170, parágrafo único da Carta de 1988, não pode sofrer restrições desarrazoadas por parte do legislador, mesmo para o fim de satisfazer tributos, admitida a cobrança tão somente por meio consentâneo com o devido processo legal. O abuso dos meios, com a consequente corrupção dos fins, é a nota essencial e autoritária das medidas cujo gênero foi rotulado de sanções políticas em matéria tributária. A falta de sintonia desses mecanismos de coação fiscal com as garantias constitucionais do Estado Democrático de Direito, inaugurado com a Constituição Cidadã, revela caráter ditatorial e perverso. Incumbe à Fazenda Pública recorrer aos meios adequados à satisfação do crédito tributário, abandonando a prática de fazer justiça pelas próprias mãos, inviabilizando o prosseguimento da atividade econômica mediante a decretação unilateral da indisponibilidade de bens e direitos titularizados pelo devedor. Cuida-se de raciocínio a conduzir ao reconhecimento de outro fundamento, a justificar a atuação do Supremo no sentido de fulminar, em sede abstrata, o ato questionado, a saber, a atuação estatal na busca pela satisfação de interesse secundário deve ser constitucionalmente justificada, submetendo-se ao crivo da proporcionalidade, de modo a se revelar adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Tratando-se de questão afeta aos domínios do direito tributário, cumpre observar, de modo especial, o princípio da razoabilidade, sob pena de chancelar-se situação jurídica de todo inaceitável, a qual o ministro Celso de Mello, com a precisão que era característica quando na bancada do tribunal, denomina do poder de legislar. Ante o didatismo da construção, transcrevo o trecho
do pronunciamento formalizado por Sua Excelência quando no exame da medida cautelar na ação direta 2551, em julgamento realizado em 2 de abril, não foi 1º de abril, 2 de abril de 2003. Disse Sua Excelência: o poder público, especialmente em sede de tributação, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade, que traduz limitação material à ação normativa do poder legislativo. O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do poder público. O princípio da proporcionalidade, disse Sua Excelência, nesse contexto, acha-se vocacionado a inibir, a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento positivo reconhece ao Estado, não lhe outorga o poder de suprimir ou de inviabilizar direitos de caráter fundamental constitucionalmente assegurados ao contribuinte. É que este dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder tributante ou ainda contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos editados pelo Estado. Encerro aqui a transcrição da fala de Sua Excelência, o ministro Celso de Mello. Determinada medida estatal mostra-se adequada, quando apta a fomentar os fins pretendidos. Tal aferição, porém, deve ser precedida de análise da legitimidade. Em outras palavras, a adequação pressupõe a adoção de meio legítimo capaz de promover o objetivo também legítimo. De acordo com as informações prestadas pela Presidência da República, a denominada averbação pré-executória, tida como mecanismo de concretização da garantia prevista no artigo 185 do Código Tributário Nacional, constitui, essa é a ótica do Presidente da República, instrumento essencial à implementação do novo modelo de cobrança da dívida ativa da União, baseado no ajuizamento seletivo de execuções fiscais, na desjudicialização e na racionalização dessa atividade. Termino aqui o que pensa a Presidência da República. Afirmo, profissão de fé, em direito, os fins não justificam os meios. A necessidade de fazer-se frente à avalanche de processos, no que praticamente inviabiliza a adequada atuação do judiciário em todos os graus de jurisdição, não legitima atropelos, atalhos à margem do figurino constitucional.
Descabe potencializar razões pragmáticas a ponto de desprezar a ordem jurídica a ser preservada por todos, principalmente pelo Supremo, guarda-maior da Constituição Federal. O meio empregado, ainda que potencialmente adequado à obtenção do fim pretendido, qual é o fim? A satisfação do crédito tributário, revela-se ilegítimo por compelir coercitivamente, sob o ângulo político, o devedor ao adimplemento do débito existente, ao arrepio de princípios basilares da lei maior, tais quais o devido processo legal substancial, o livre exercício de atividades profissionais e econômicas lícitas e o direito à propriedade. Atentem para a desnecessidade do ato impugnado ante a existência de meios menos gravosos, considerada a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte à disposição da Fazenda Pública para o recolhimento de tributos. Qualquer intervenção estatal excessiva implica afronta ao próprio Estado Democrático de Direito consagrado no artigo 1º da Constituição Federal. Conforme lição do professor Humberto Ávila, revelam-se desproporcionais os atos estatais, observada a adequação entre meios e fins, a imporem, transcrevo, Voto ao ministro Marco Aurélio, restrições e relator. sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, de modo que, volto a transcrever, de modo que o exame da necessidade envolve a verificação da existência de meios que sejam alternativos àquele inicialmente escolhido pelo Poder Legislativo ou Poder Executivo e que possam promover igualmente o fim sem restringir, na mesma intensidade, os direitos fundamentais afetados. A administração pública, dispõe de um sem número de meios menos onerosos ao contribuinte, mas igualmente adequados ao objetivo perseguido com os preceitos questionados. A título exemplificativo, vale mencionar a formalização de ação cautelar fiscal voltada à decretação de indisponibilidade de bens do devedor, Lei 3.897 de 92, a possibilidade de ter-se a inclusão dos dados do devedor no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, Lei 10.522 de 2002, e o arrolamento extrajudicial de bens do devedor com dívida fiscal superior a 30% do respectivo patrimônio, Lei 9.532 de 97. Destacam-se ainda a presunção de fraude e ineficácia perante a Fazenda Pública das alienações e onerações de bens após a inscrição da dívida, artigo 185 do Código Tributário Nacional. A referida viabilidade de ter-se, mediante determinação judicial, primado do judiciário, a indisponibilidade de bens no curso da execução, artigo 185-A, além das preferências conferidas ao crédito tributário pelo artigo 186 do citado diploma. Conforme fiz ver, no exame da ação direta de inconstitucionalidade 5.135, relator ministro Luiz Roberto Barroso, com acordo publicado no Diário da Justiça Eletrônico
de 2 de fevereiro de 2018, em que, assentada a compatibilidade com a Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.492 de 97, inserido pela Lei 12.767 de 2012, no que incluiu as certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto, disse então: qualquer ato por parte do poder público, observado débito fiscal, há de repousar ou de ter base na proporcionalidade e, portanto, deve ser visto com cautela. Na ocasião, fiquei vencido na companhia dos ministros Luiz Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, ao entender que a existência de meios típicos de cobrança, como o executivo fiscal, não afasta a criação de instrumentos alternativos e extrajudiciais a contribuinte para a efetividade da cobrança do crédito tributário, a sempre ilustrada maioria concluiu no sentido da constitucionalidade da norma questionada, uma vez não identificada, considerado o protesto restrição desproporcional a quaisquer direitos fundamentais titularizados pelos contribuintes. No entanto, nem mesmo o entendimento majoritário, então firmado pelo colegiado, se presta a salvaguardar a rigidez constitucional dos preceitos questionados, a versarem mais do que a simples possibilidade de ter-se a averbação das certidões, objetivando noticiar a terceiros acerca da existência de débitos, que é o protesto, à medida que viabilizam as normas questionadas neste processo, à medida que viabilizam a indisponibilidade de bens e direitos do sujeito passivo da relação tributária, ausente prévia determinação judicial. Quanto a esse ponto, compartilho da visão adotada pelo Procurador-Geral, pela então Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, que foi minha colega, como o doutor Humberto também, na UNB, colega de estudo. Julgamento conjunto de ações contra a alteração da lei que dispõe sobre a indisponibilidade de bens pela Fazenda Pública sem intervenção do Judiciário. A contrário senso do que decidido no referido julgado, ação direta 5.135, o mecanismo extrajudicial de cobrança que comprometa o exercício de direitos fundamentais não encontra amparo na jurisprudência do Supremo, a pretexto de assegurar a efetividade da cobrança de tributos inscritos em dívida ativa, a norma impugnada consubstancia tentativa de manipulação do comportamento do contribuinte, a fim de que este cumpra seus débitos. Ocorre que, nos moldes em que proposta, a medida configura indevida limitação do exercício do direito de propriedade, da livre iniciativa e do livre exercício da profissão, de maneira que não vence o teste da proporcionalidade. Trata-se de medida coercitiva e constritiva que se enquadram no conceito de sanção política, inadmissível pela ordem constitucional e pela jurisprudência consolidada do Supremo. Prossigo. A democracia é um bem em si mesmo, regime político no qual prevalece o argumento do autogoverno, a ideia de autodeterminação coletiva como condição de uma sociedade livre. A liberdade
é condição da democracia. Onde não houver liberdade, imperará o arbítrio, antítese da ideia de Estado democrático de direito. Nas democracias modernas, de um lado, o governo é exercido por meio de representantes políticos, em função de uma necessidade prática de delegação desse poder em nome dos representados, democracia representativa. De outro, o próprio sistema político limita o poder delegado a esses representantes, de forma a impedir que o governo se torne tirânico. Essa é a síntese dialética entre democracia e constitucionalismo. Em se tratando da atividade tributária do Estado brasileiro, essas balizas foram impostas na Constituição, especialmente por meio da fixação de princípios de observância obrigatória. Assegurar o equilíbrio entre tributação, democracia e liberdade requer do Supremo preocupação com esses elementos estruturais do sistema constitucional tributário, tarefa a ser empreendida mediante a defesa das liberdades fundamentais contra um Estado sócio despreocupado com os riscos do negócio, do Estado, sempre em busca de arrecadar mais e mais. Desde que me conheço, há essa problemática considerada receita e considerado o inchaço da máquina administrativa, não sobrando coisa alguma para investimento, praticamente não sobrando em serviços essenciais. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal 13.606, de 9 de janeiro de 2018, no que inseriu os artigos 20b, parágrafo 3º, inciso 2, e 20e, na Lei 10.522, 19 de junho de 2002, franqueando à Fazenda a possibilidade de averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a resto e penhora, tornando-os, tem a problemática maior, indisponíveis, pressupõe, por imposição lógica, o reconhecimento de inconstitucionalidade dos artigos 6º, 10, 21 e 32 da Portaria 33, de 8 de fevereiro de 2018, da Procuradoria-Geral da Fazenda Pública, a versar regulamentação do mencionado inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 20b. Admito as ações diretas de inconstitucionalidade 5.881, 5.886, 5.890, 5.931 e 5.932, e parcialmente a de número 5.925, apenas relativamente a esta última, quanto aos artigos 20b, parágrafo 3º, inciso 2 e 20e da Lei 10.522, 2002, inseridos pelo artigo da Lei 13.606, 2018. Julgo procedentes os pedidos veiculados nas ações diretas 5881, 5886, 5890, 5931 e 5932, e na parte admitida, o formulado na de número 5.925, para assentar a inconstitucionalidade, quer sob o ângulo formal, quer sob um material, do artigo 25 da Lei 13.606, 2018, no que incluiu na de número 10.522, de 2002,
os artigos 20b, parágrafo 3º, inciso 2 e 20e, e por arrastamento dos artigos 6º, 10, 21 e 32 da Portaria 33/2018 da Procuradoria-Geral da Fazenda, vencido na preliminar quanto à ação direta de inconstitucionalidade 5.925, julgo parcialmente procedente o pedido formulado declarando a inconstitucionalidade sob o ângulo formal e material do artigo 25 da Lei 13.606/2018, no que acrescentou na Lei 10.522/2002, o 20b, parágrafo 3º, inciso 2, e o 20e, bem como por arrastamento, da mesma forma, os artigos aqui me referidos da portaria da Procuradoria da Fazenda Pública. Declaro ainda a inconstitucionalidade, vencido, quanto à admissão, a inconstitucionalidade do inciso 1 do parágrafo 3º do mencionado artigo 20b. É como voto. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio, pelo voto longo, denso, voto erudito. Nós temos aqui o próximo voto, que seria antecipado do ministro Toffoli, é um voto longo que abre uma divergência. Então, eu entendo de melhor alvitre nós deixarmos para continuarmos esse julgamento na próxima quarta-feira, dia 9, iniciarmos por ele e terminarmos essa votação que se pré-anuncia um pouco mais demorada, tendo em vista o adiantado da hora. De sorte Senhor presidente. Pois não. Só para me justificar com os colegas que votam anteriormente. Ministro Dias Toffoli. Se Vossa Excelência assim entender, seguir a ordem, evidentemente que acatarei a posição da presidência. É que esse feito veio do virtual. Pois não. Eu já estava com o voto pronto quando houve o pedido de destaque do ministro Alexandre. Sim. Então é por isso que eu fiz essa manifestação, mas eu gostaria de esclarecer aos colegas por que eu fiz esse pedido. Porque eu e estava no para lançar quando houve o pedido de destaque. Então é só por essa questão que eu gostaria de justificar o pedido que eu fiz a Vossa Excelência. Mas sem prejuízo que qualquer colega que regimentalmente no plenário físico quiser votar anteriormente a mim, eu respeitarei com toda certeza. Veja, Vossa Excelência, ministro, quando inserir no virtual... Ministro Marco Aurélio. O tempo dos colegas, né, na audição desse voto longo que eu proferi. E para divergir de Vossa Excelência, só com um voto também muito longo e fundamentado. Então, não daria tempo na tarde de hoje. Tá bem, ministro Toffoli, o pedido de Vossa Excelência é acolhido pelo colegiado e, em razão do adiantado da hora, eu agradeço a presença de todos os servidores aqui presentes, todos os funcionários do tribunal, e esse feito retomará o seu julgamento na pauta de quarta-feira que vem, sem prejuízo de demais feitos serão incluídos. Com isso, eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.